Vamos agora falar sobre o rubro-negro Vitória. O Vitória se reforçou menos do que o Bahia nesse início de temporada, né, nesse finalzinho de 2016 e início de 2017. Tem um elenco em números mais ou menos parecido, porque mais jogadores também permaneceram no Vitória, né, mas de reforços até agora, né, Vitor, Miro, são o Lucas, lateral direito, jogador bastante experiente, já passou inclusive pela seleção brasileira, atuou Palmeiras, Cruzeiro, enfim, estava no Fluminense. O Denilson, que jogou a Série A pelo São Paulo, teve algumas oportunidades, jogador jovem de lado de campo. E o Brian, que esse ainda está perto de ser oficializado, mas já pode dar como certo. Um dos jogadores que vem do Cruzeiro é dentro daquela negociação do David também, né? São os 3 reforços do Vitória até então. E aí? Lucas, Brian e Denilson. Tá bom? Tá pouco? O que veio até agora satisfaz? Eu quero saber a opinião de Bruno Queiroz. Que ele só tá apresentando o programa hoje, não tá dando muita cara. opinião. Bom, eu não sou humorista, não. O Lucas, ó, eu não contrataria o Lucas para começar. Eu acho que o Lucas já teve o seu melhor momento na carreira. Para mim, não fez um bom campeonato pelo Fluminense. É um jogador que, inclusive, o Vitória tinha aí no elenco o próprio Kaique Sá. Parece que está negociando com outro jogador agora, o Alex Silva, né, que vem do futebol mineiro. Jogadores mais jovens, até mais baratos do que o Lucas. Eu não sei quanto o Lucas veio ganhando, mas acredito que o custo-benefício desse jogador, espero estar errado, seja um custo-benefício bem ruim. Eu não contrataria o Lucas, acho que já tem 32 anos, inclusive, também. Não, 29 anos. 29. 29, né? Tá acabado, então. Não, brincando. Aspa forte. Aspa forte, não. Com todo respeito ao Lucas, é brincadeira. Bom, o Lucas, para mim, não vem de temporadas tão boas assim, desde o Palmeiras, quando ele foi negociado com o Cruzeiro, depois, enfim. O Brian, me lembro do Brian na campanha do América Mineiro, quando subiu para a Série A em 2015, porque o América sempre sobe e desce, né? O América. Quando subiu em 2015, não em 2017. O Brian realmente fez um campeonato interessante, o Cruzeiro contratou. No Cruzeiro teve poucas oportunidades. Acho a opção interessante, tendo em vista o que ele já produziu há 2 temporadas. E o Denilson, que eu vi poucos jogos do Denilson, particularmente, entrando no São Paulo, com o próprio Dorival Júnior já à frente. É um jogador que me parece ter certa habilidade, tem uma boa postura, tem alguma técnica. Ainda é um jogador em formação. É o tipo de jogador que o Mancini gosta, né? O Mancini gosta muito de jogador de velocidade, pelo lado do campo. Um jogador que tem essa passada mais larga, que consegue e ele já dar disse, essa profundidade. só interrompendo, Bruno, e Mancini Pois já não? disse esse ano que a característica do Vitória que ele quer é um time de velocidade. De velocidade. A gente Enfim. conhece bem o trabalho do Mancini e sabe disso. Então acho que também foi uma opção interessante do Vitória, mas acho que ainda é muito pouco em termos de elenco para a temporada. Para iniciar o Campeonato Baiano na Copa do Nordeste, acho que até dá, mas para a temporada me preocupa um pouquinho esse início do Vitória. Eu penso até eu sou um pouco mais radical que Bruno. Para mim, eu acho que até para iniciar a temporada tá ruim. Eu acho que o Vitória, a situação hoje é preocupante. A campanha do Vitória foi ridícula no Campeonato Brasileiro. Foi salvo por um gol da Chapecoense lá no último minuto, a gente não pode esquecer isso. E eu acho que tudo bem, assim, que jogadores que foram, de certa forma, assim, aprovados, continuaram, enfim, mas eu acho que o elenco precisa ser muito reforçado ainda. Muito reforçado. É preocupante você manter, assim, uma base de um time que, lógico, que as coisas mudam de um ano para o outro, mas foi um time que fracassou. Que a gente sabe que fracassou durante a temporada passada e você tá deixando um time quase todo aí. Se você for escalar o Vitória pro início da temporada, você vai escalar praticamente o time do ano passado. Não sei se o Vilar pensa assim, mas... Esses reforços você não traria algum? Olha, Brian e Denilson não posso falar muito, assim, que eu não lembro muito, pouco, assim, né? conheço pouco, então eu prefiro esperar mais um pouquinho. Agora, Lucas, eu tô com o Bruno. Eu não gosto muito do futebol dele, assim, eu acho que já deu, assim, o momento dele, assim, sabe? Não foi bem no Tá Fluminense. embaixo, né? A torcida do Fluminense até gostou, assim, que ele saiu, enfim, não tá pode se recuperar, pode, mas não chega num bom momento no Vitória, não. E você, Rapaz, eu Zeca Camargo no Cover? caso do... Se lascar, rapaz. Calma, pessoal. No caso do Vitória, eu pondero muito, sabia, velho? Porque assim, o Vitória, ele não tá numa situação de que ele pode se dar o luxo de repor jogadores. Por 2 motivos. Primeiro,
que o Vitória não tem bala na agulha, não tem grana para poder renovar com alguns que saíram e foram aprovados por Mancini, por exemplo. E também porque o Vitória não tem condição de sair um jogador, digamos, saiu o David. O Vitória não tem bala na agulha de dinheiro mesmo para trazer um jogador de um nível igual ou superior. O Vitória tem que procurar no mercado alguém que ocupe aquela posição. Tem que ser muito criativo. E outra coisa também, é como o Miro falou, não dá para você manter sequer a estrutura do elenco anterior, porque foi um elenco que fracassou. A gente viu que tinha muito jogador para determinadas posições, jogadores de menos em outra, enfim. No caso do Vitória, o Vitória está tendo que ser muito criativo para contratar. Então vamos lá. Na lateral direita, por exemplo, o Vitória se reapresentaria até a primeira ordem sem nenhum lateral. Porque Sim. Patrick saiu. Nenhum tinha contrato, né? Exato. Patrick terminou o contrato dele de empréstimo com o Vitória. O Vitória procurou o Patrick por orientação de Mancini. Mas o Atlético, que é o dono do direito dele, falou assim, olha, eu não empresto de novo se você não pagar o salário completo. Sim. Que ano passado o Atlético pagava uma parte. E aí o Vitória falou, bom, eu não tenho como, o cara deve ganhar 200 mil reais. E aí saiu da negociação. E o Kaique Sá pediu uma valorização grande. O Vitória também teria que desembolsar uma grana para liberar ele do Joinville. E o Vitória julgou que não era uma aposta tão boa assim de ser feita. Talvez até por orientação de Mancini, que lembrando, tirou ele do time na reta final da Série A. Então assim, o que é que o Vitória fez? Buscou no mercado algum jogador, alguma alternativa que ocupasse essa lateral direita numa condição que ele pudesse pagar. Então teve que pegar o Lucas. Não é por opção, é o que o Vitória pode pagar. O Lucas vem por empréstimo do Palmeiras, com o Palmeiras pagando parte do salário. Sim. O Alex Silva, que está aí, pode ser o novo reforço do Vitória, pela lateral direita também, viria na mesma condição. O Atlético pagaria parte do salário. O Brian é a mesma história. Empréstimo, né? O Vitória está sem poder para investir. Com parte do salário pago pelo Cruzeiro. Entendeu? O Denilson é um jogador de empresário. O Denilson ele é um jogador de Eduardo Uran, que foi para a Europa muito cedo. O Uran trouxe ele de volta para o Brasil, botou ele no Avaí, botou ele no São Paulo, para tentar valorizar o jogador e retirar ele da Espanha, fazer negócio com ele de novo. Então, assim, o Vitória hoje, para 2018, ele vai ter que ser muito jogador de aluguel. Infelizmente. Vai ter que ser muito time de aluguel. Ruim, né? Do tipo jogador que vem aqui, não tem espaço no seu time principal, que é o caso de Lucas, é o caso de Brian, é o caso de Denilson. Não tem espaço no seu time principal e vem aqui para o Vitória com parte de salários pagos pelo time principal e também vem aqui para se valorizar e para sair do clube. Esse que é o problema, né? O Vitória não tem condição esse ano de fazer os contratos que ele fez nos últimos 3 anos. Não tem como fazer o contrato de Neilton, não tem como fazer o contrato de William Farias, de Chiesa, de Cleiton Xavier. Entenda. O Tá Vitória, bem, né? Porque os contratos de Cleiton Xavier e Chiesa... Mas entenda a situação do Vitória. O Vitória tem um teto de folha salarial, que é o que todo time tem. O problema é que o Vitória já está lá batendo no teto com o que tem hoje de contrato. Então, para você trazer o resto do time... A folha salarial já está alta sem os investimentos para a temporada. Né? Entendeu? Esse que é o problema. A gente tem aqui as renovações do Vitória, só lembrando, de jogadores que estiveram em 2017 permaneceram, o Canu e o William Correa, né? No caso, jogadores que não tinham contrato em vigor e acabaram renovando. Muito abaixo do que o Mancini pediu. Porque o Mancini pediu para renovar com o Patrick, pediu para renovar com o André Lima, pediu para renovar com o Carlos Eduardo, e o Vitória não conseguiu. Com o Carlos Eduardo também? Com o Carlos Eduardo também. O Vitória não conseguiu renovar com o Carlos Eduardo? Não conseguiu. Entendeu? Não é uma questão de não conseguir. A proposta que o Vitória está oferecendo para esses jogadores não agrada aos jogadores. Então não conseguiu mesmo. Por exemplo, o Vitória está tentando fazer um contrato com o André Lima de produtividade, com um valor básico e alguns ganchos ali de produtividade, porque o André Lima é um jogador que não tem condição de jogar todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Agora, renovar com o André Lima na iminência da saída do Chiesa também, né? Sim. Porque para manter de novo Chiesa, André Lima e Trellis, por mais que Chiesa dê essa opção de jogar pelo lado, e a gente sabe que também está envolvido em negociação com o Botafogo, a tendência é que saia, né, o Chiesa, mas eu também só renovaria com o André Lima nessa condicionada a essa saída do Chiesa, porque eu acho que é opção demais aí para um setor que joga um ou dois no máximo, né? Patrick tentou ser mantido também, mas como eu falei, o Galo não quis pagar o salário dele. Várias questões aí que o Vitória não vai conseguir. Tá esbarrando na falta de poderio econômico para Vitória vai ter que ser time de vitrine, investir no elenco. Né? Vai ter que ser time de vitrine e isso é um problema. A não ser que o Vitória se livre de alguns jogadores que estão ocupando essa folha salarial. O caso de Chiesa, de Cleiton Xavier. Sim. Vocês renovariam com o Canu e o William Correa? Miro.
Que silêncio, viu? Eu falei muito, velho. É só hora de falar, maluco. Sua hora, velho. Rapaz, Eu falei. Um de cada vez. Você renovaria com Canúmero, Palma? eu acho que, assim, pro que a gente tava sabendo, assim, que ele tá pedindo um aumento, não sei o quê, eu acho que não. Por essa questão da folha salarial do Vitória, que já tá alta. Mas, se chegar a um acordo e não foi ruim pro Vitória, eu acho que ele é um jogador, assim, que vai ser útil, né? Às vezes faz um golzinho ali, a gente sabe que não tem aquela qualidade técnica toda, mas é um jogador que pode ser útil, enfim. O contrato de Wallace até quando? Se tá o meio do difícil, ano. se tá difícil contratar, né? Não tem por que não manter um jogador como um Canu, enfim. A parte da torcida eu acho que até gosta dele, né? Eu, enquanto gestor, né? Eu queria ser. Eu no FM, digamos assim. Sim. Eu não renovaria por uma questão simples. Eu acho que Canu e Wallace, eles ocupam o mesmo papel do time, né? São dois zagueiros. Mas com- aí eu perguntei do contrato do Wallace justamente por isso. Será que não é esse medo do Vitória não conseguir prorrogar esse... É possível. É possível. Eu acho que está condicionado a isso também, porque a princípio eu não renovaria. Por exemplo, se o Wallace tivesse contrato com o Vitória até o final da temporada, eu não renovaria com o Eu Canu, também não. Eu tentaria negociar um zagueiro de um perfil diferente dos deles. Deles, Porque o sabe? Vitória tem aqui, a gente vai partir para o elenco já, mas só falando dos zagueiros, Bruno Bispo, Josué, Léo Xavier, Ramon, Wallace e Canu. A maioria Bruno daí Bispo mesmo não podia jogar mais um pouquinho, ter mais minutos e tal. Ele foi bem quando foi utilizado, né? Ele foi. Eu acho que ele vai ter mais espaço esse ano. Sim. Inclusive, Ricardo Davi falou durante uma entrevista, ele conversando com o Mancini pediu a renovação de uma contratação para uma determinada posição. E aí, Ricardo Davi chegou para ele e falou assim: mas você não tem um da base para essa posição? Aí o Mancini tem, então eu prefiro que você use da base. Eu tenho certeza que ele estava falando da zaga. Sim. Porque o Bruno, ele foi bem É nome de craque, né? Bruno foi bem. Bruno Bispo, vamos lá, continuando. Que coisa incrível, né, É. esse rapaz? O craque que se lesionou sozinho, chutando o vento. Chutando o vento, não. Deu um chute de 3 dedos com muito veneno. Foi gol. Passou perto do... Tá difícil. Mas sim, vamos fale lá, desse- vamos para Bruno Bispo. Mas assim, ó, de maneira geral, eu acho que Canu ele deve ter ficado muito por conta dessa questão de Wallace também, eu concordo com o Bruno. E também por, talvez, veja que do momento que o Damiani chegou até a renovação de Canu, que está sendo oficializada nesta segunda-feira, demorou um tempão. E o Vitória deve ter sondado o mercado, visto que zagueiro está muito caro. Ele não traria um zagueiro com a consistência que Canu tem. Canu jogou vários jogos em 2017. Então deve ter apostado em Canu. E no caso do William Correa, aí eu achei uma decisão meio precipitada do Vitória. Eu não acho que o William Correa tenha jogado tão bem assim em 2017 ao ponto de renovar por 2 anos, entendeu? Eu acho que uma questão mais complicada de William Correa. Ainda teve aquela mão ali no último jogo contra o Flamengo que a torcida ficou estressada com aquele E ele não é lance um ali. jogador diferenciado assim no time, sabe? Sim. Não é um volante como o René Júnior no Bahia que jogava no campo inteiro e tal. O William tem um papel muito específico em campo. Eu acho que ele tenha sido mais importante no time por conta da ausência de William Farias. Eu acho que com o William Farias de volta, eu acho que a zaga o meio campo do Vitória tem que ser o William. William Faria já fica à disposição para Não, vai demorar ainda. demorar um pouquinho, né? Então vamos lá para o elenco do Vitória. Kaique, Fernando Miguel e Ronaldo. Opções para o gol. Mais uma vez, Kaique, Fernando Miguel, quem vai ser o titular, aquela história toda. Essa aí não tem muito ponto de correr. Eu acho que tá bem. De goleiro, o Vitória tá bem. Juninho e Brian seriam as opções para a esquerda. Lucas e provavelmente o Alex Silva, né? As opções para a direita. Bruno Bispo, Josué, Léo Xavier, Ramon, Wallace e Canu. Uma zaga também totalmente formada por jogadores que estiveram no ano passado à disposição, né? O Léo Xavier já estava integrado ou O integrou agora? Léo tava emprestado, se não me engano, ou tava na base e subiu agora. Certo. Bruno Bispo, Léo Xavier e Ramon são da base do Vitória, né? Sim. Josué também, mas Josué não deve ser aproveitado esse ano. Beleza. Felipe Souto, Léo Gomes, William Correa, William Farias e José Werson, né? O Vitor ponderou a questão do Farias não ter condições de atuar no início da temporada. Felipe Souto já tinha contrato, né? Permaneceu. Deve ficar até o meio desse ano também. Meio desse ano. É até o meio do ano o contrato do Felipe Souto. E Léo Gomes é da base também, subiu recentemente. Esse é bom jogador. Gemerson, Todinho, Iago e Cleiton Xavier. Cleiton Xavier que tem contrato até o final de 2019. É bom a gente sempre lembrar disso. Que é um Bom, dos grandes problemas do bom Vitória, não, ter né? essa folha salarial alta. É aquela coisa, velho. Denilson, Chiesa, Neilton, Rafael Centrelli. Giga.
É aquela coisa, um time do poste do Bahia e do Vitória, ele tem condição financeira de dar poucos tiros ali, sabe? Poucas apostas acima de 200 mil. Pode até ter um jogador nessa condição, mas o jogador tem que... Mas tem que ser 1, 2, 3 no elenco. O Vitória já tem 3 aí, que ocupam essa faixa, que são Cleiton Xavier, Neilton e Chiesa. É 1 milhão aí, velho. Não tem mais como fazer. 1 milhão de salário com 3 jogadores, sendo que nenhum desses 3 terminou o ano como titular, tá errado? Exatamente. Nem o Neilton terminou o ano como titular. Não. Então é isso, esse que é o problema. 1 milhão de reais no banco, não no nosso banco, né? Que a gente... Bahia, na nossa conta, né? No Bahia, infelizmente, eu acredito que o jogador com o conta. maior salário seja Hernani. Hernani. Que também não terminou o ano como titular. Não, também não. Mas se você O for segundo tirar do ano passado era o Alione, terminou o ano brilhando. Esse merecia, né? Diria Amiro Paula, terminou o ano. Já veio com o salário do Palmeiras, né? Na casa dos 200 e poucos mil. Mas ao garçom do... Ao sair, futebol nordestino. a saída de Alione permite que o Bahia movimente o mercado, Sim. né? Eu acho que o Newton já Vitória- veio com salário perto disso aí. Se não chegou a 200, deve ter vindo com salário alto. Bom, Enfim, vamos pra Precisam- escalação. é, Porque escalação. não pode ficar em cima do muro agora. escalação do Vitória. Vamos lá, começar agora com o Vitor Vilar. Miro Palma começou a outra. Se vira, amigo. Fernando Você Miguel, vai goleiro. estrear... Peraí, velho. Vai Fernando estrear no Miguel. Nordestão. Você vai Não tem escalar muito- quem? Pronto. Fernando Miguel, goleiro. Ah, Lucas, lateral direito. ah, Dupla de zaga tem que ser aí o Wallace e Canu ainda. E a lateral esquerda, eu acho que começa aí Juninho. Pelo menos, aliás, Juninho veio de lesão, terminou ano lesionado. Eu acho Ah, que vai mas digamos que ele começar esteja bem. Não é pra começar, não. Não é o primeiro jogo. Você escalaria Beleza. quem? Juninho. Juninho. Pronto. No meio campo, ele começaria aí com William Correia e Zé Wellison. Tá? Você tirou o Ramon do time, né? Ramon, eu acho que ele começa no banco. Tá bom. Pela direita, no 4-4-2, tá? Iago na direita e Denilson na esquerda. Na dupla de ataque, eu acho que ele vai de Trellis e Neilton mesmo. Neilton Trellis. E você, Mito Palma? É o que eu escalo ou é o que Mancini O que pensa? você escalaria? O Vai? Porque que você- Vitor Vilar ficou em cima do muro. Não Ó, disse que é o que ele escalaria. Ele começou falando que era dele, depois ele e aí falou, acho ele que ele vai de não sei escalar. quem, ele vai de não sei então quem não. peraí. Isso é o que eu escalaria? Eu acho que esse é o que Mancini escalaria. Tá, qual é que você escalaria? Quem Eu que você escalaria Fernando Miguel. Lucas, a dupla de zaga eu deixaria Ramon e Wallace. Sim. Agora é complicado deixar, é por isso que eu acho, o Mancini não vai deixar Canu no banco. Meu Vem cá, amigo, meu, vai se justificar o- Lateral esquerdo eu botaria o Brian pra jogar mesmo. o Brian. O Brian. A dupla de Kobe volantes. Bryant. E aí já mudaria. Eu botaria o time no 4-2-3-1. O Vitor Vela tá complicando a porra toda. Vai. O torcedor já se perdeu Não na pode De falar escalação volantes, dele. William Correia e Zé Wellison. Certo. Aí no meio campo eu botaria... Rapaz... Iago. Escala seu 4-2-3-1 aí. Rapaz... Daí não sei não. Vai botar Neilton como enganche ali por trás. Aí Neilton... Neilton, Chiesa e Tá Trellis. difícil, viu, Vilar? Chiesa vai Daria ficar uma na vitória? chance. Mas aí eu tô contando que ele fique, né? A Cê- gente tem informação Você de tirou, que ele... você tirou Denilson, né? Fernanda fez uma matéria, Fernanda Varela fez uma matéria hoje no Correio e Que ele já tá vendo apartamento. tá vendo um apartamento na Barra da Tijuca para ir pro Botafogo. Mas hoje ele é jogador do Vitória. E você, Miro Palma, diga aí. Você que não vai ficar em cima do muro igual nosso colega. Não vou ficar não. Vou enrolar não, mas pelo que tem aqui, que a Tá. gente botou aqui no papel. É o que Vamos tem no lá. papel. Fernando Miguel, eu acho que Lucas, né? Juninho na esquerda. Nos zagueiros eu botaria Ramon e Wallace. De volantes. Difícil, viu? José Wellison. E eu acho que eu ia de William Correia, porque assim, as William opções Farias estão... não tá disponível. Não tá Claro, disponível, enfim. continua. José Wellison e William Correia. E aí eu também ia no 4-2-3-1. Botaria Chiesa e Neilton abertos, Iago ali mais centralizado e Trellis na frente. Mesmo time de Vitor Vilar. Só que eu botaria Neilton pelo meio e Iago pela direita. Enfim, mas não tem muito o que fazer, né? Vocês são, as Maria vai com as outras. Viu? E você faria o quê? Eu primeiro, Kaique é meu goleiro. Na lateral direita, se ninguém tiver chegado até Lucas jogar, eu colocaria Lucas, né? Mas... Aí já começou a enrolar, tá vendo? Cara, Se ninguém Não, é tiver... porque no papel só tem Lucas. É aqui o eu que botei tem Alex Silva, hoje. Pronto. Minha zaga seria Ramon e Canu.
Eu acho que o Wallace terminou o ano muito mal, me assustou, inclusive. Gosto do jogador, acho bom jogador, mas acho que o Wallace terminou o ano no nível ruim. Eu tentaria começar com o Ramon e Canu e Juninho na esquerda. No meio-campo, eu colocaria William Correia e José Wellison, isso aí é unanimidade. Correia, Wellison. Iago e Denilson, 4-4-2 em linha, imagina, Iago aberto na direita, Denilson aberto na esquerda. Que nem Mancini. Na frente, Neilton e Trellis. Igual que eu falei de Mancini, só que mudou a zaga. Sim, eu tirava o Wallace. Mas você vê que tá difícil montar, difícil. Né? Tá difícil montar. O torcedor do Vitória vai ter que contar muito com a capacidade de Mancini de tirar o melhor dos jogadores, né? Que foi o que ele fez muito bem no final do ano passado, naquela revirada do Vitória. Quais os reforços que o Vitória precisa? Aí eu passo a bola para você, meu amigo. Quais são as posições? Pra mim, para quase todas as áreas aqui. Precisa lateral, precisa de zagueiro, eu acho que precisa de volante, meia nem se fala, meia Ave Maria. O Vitória precisa de... Mas, enfim, É possível vai ter que se desfazer primeiro para contratar. É possível recuperar o futebol de Cleiton Xavier? Eu não acredito. Você acredita? Rapaz, eu acho que Mancini não tem nem esse interesse, sabia, velho? Tem, não? Não. Cleiton Xavier, ele não tem um perfil no... Se você disse que ele quis ficar com o Carlos Eduardo, eu acho que ele não espera nada mesmo de Cleiton Xavier. Nada. Rapaz, Cleiton Xavier tinha um papel no Vitória no ano passado, que era quando o Mancini estava perdendo o jogo, precisava ir atrás do resultado, ele botava Cleiton Xavier e André Lima para tentar a bola aérea. Sim. E Cleiton tem uma boa batida de bola parada e escanteio. Só isso. Certo. Então, assim, é um jogador que, no esquema que o Mancini quer fazer, quer usar um 4-4-2 ou um 4-4-1, qual é o posicionamento aí de Cleiton Xavier? Nenhum. E vamos não lembrar, Só assim, no por exemplo, 4-3, se o Vitória não conseguir negociar com o Cleiton Xavier, o que é possível, porque ele tem um salário alto e não é todo time que vai querer, ainda mais que vai buscar o histórico dele, vai ver que ele não jogou muito, enfim. Provavelmente ele vai ser utilizado em algum momento nesse início de temporada, até pelo elenco enxuto que tem, né? Verdade. E não vamos nos enganar, porque ano passado ele começou até fazendo um golzinho, Pegou em participando, Bavi. não sei o quê, e chegou É bom no restante do campeonato. A gente viu quando o nível subiu, Série A, Copa do Brasil, enfim, tudo isso. E ele vinha de um E não Palmeiras, resolveu. veio pro Vitória do Palmeiras campeão brasileiro, né? Fez até alguns jogos, né? Eu acho que talvez o Cleiton Xavier tenha mais espaço nos jogos do Baianão mesmo. Vai jogar lá em Riachão do Jacuípe, contra Jacuipense. E quando o Vitória retornar da Copa São Paulo, o Luan, que tem feito golaços aí na Copinha São Paulo, meia do Vitória, vai ser integrado? Rapaz, Damiani... Tem 18 anos, né? Damiani falou que o Luan é um jogador que interessa ser reintegrado. Tem ser integrado ao profissional. Mas eu não sei se ele vai ter espaço de fato, sabe? É muito cedo. Eu tô perguntando isso porque, como a gente tá falando aqui das dificuldades orçamentárias do Vitória, dificuldade de investimento, a saída vai ser sempre divisão de base. Eu vi até que, até pulei isso aqui, Nixon vai voltar de empréstimo do Cruzeiro? Vai. É uma opção para ser utilizado, né? Nixon na idade de Luan, inclusive. O Vitória tem que torcer e rezar para que alguns jogadores que estão emprestados, que são da base, retornem. Caso o Nixon já tá voltando, é uma ótima notícia pro Vitória. E o Ian, que é o jogador do Palmeiras, está sendo destaque da Copa São Paulo. Sim. O Palmeiras o Ian também volta? O Palmeiras tem empréstimo dele até o final da Copa São Paulo. Depois o Palmeiras pode exercer tem direito de... Eu soube, isso é informação, não é achismo, sobre Ian, que o Palmeiras tem interesse em continuar com ele. É isso. É ótimo jogador. Eu acho que é quase Vitória naquele título impossível da Copa do Brasil. É quase impossível o Palmeiras não Sub-17, né? Quase impossível. Nixon, inclusive, a gente está falando da base aqui, só uma ponderação também. O Nixon é filho do Jackson, que jogou no Vitória, jogou no Cruzeiro, no Palmeiras, enfim. E o Nixon sempre chamou muita atenção na divisão de base. Nem tanto por ser um jogador tão vistoso assim, né? E eu me lembro que quando eu fiz uma matéria falando justamente do Nixon surgindo bem, quando ele foi relacionado pela primeira vez para um jogo Vitória e Grêmio, acho que foi até pelo próprio Wagner Mancini, que o Nixon foi relacionado no profissional pela primeira vez. Eu conversei com o Carlos Amadeu, que estava no Vitória na época, hoje é treinador das divisões de base da seleção Sub-17, né, Miro? Isso. O Amadeu da Sub-17. E o Amadeu falou, o Nixon é um jogador nota 7. Só que ele é nota 7 em todos os fundamentos. Então, não entendam isso como uma crítica ou como uma coisa ruim. Pelo contrário, o Amadeu quer dizer que o Nixon é um jogador totalmente equilibrado. É um jogador que tem bom passe, tem bom chute, tem boa visão de jogo, tem boa velocidade,
tem força, né? É um jogador que tem todos os atributos na média, né? Ou Não até um destoa em pouquinho nada, acima dela. Não tá abaixo Exatamente. de nada, nem tá... não E é um brilha, jogador que, assim, a opinião do Amadeu, claro que conta muito, porque é um cara que conhece muito de divisão de base. É um jogador que, pelo pouco que eu vi jogando na base, até um jogo no Campeonato Baiano que ele entrou, no Vitória fez um gol de cabeça, eu me lembro, Baiano Nordeste, não lembro assim, me chamou muita atenção, acho um jogador muito interessante pro Vitória pensar em aproveitar, e o Mancini, acho que sabe usar bem a base, o Mancini lançou só o Neymar, lá no Santos, foi o primeiro treinador da oportunidade do Neymar. Eu acho que o Mancini sabe identificar isso muito bem, e acho que é uma saída, uma alternativa pro Vitória, Eu acho que cheia de Nixon vai dificuldades. Acho que Nixon... Alguns jogadores da base aí que terão espaço. Nixon, Bruno Bispo, zagueiro. Eu acho que ele vai dar mais espaço, por exemplo, para o Gemerson. Eu acho que é outro jogador que vai ter espaço. Vamos ver, o Gemerson surgiu bem, depois Ver. sumiu, né? Ninguém mais usou. Vamos ver. Enfim, nesse momento é até interessante, né? Dar mais oportunidade, já que o Vitória tá com dificuldade financeira, né? Não vai ter outro jeito. O que O pode momento é salvar agora. é a divisão Momento de é base. Campeonato Agora, Baiano. sempre contando com aquela paciência, né, do torcedor. A gente sabe que Ou não, o jogador da base sempre é o mais visado, até Sim. do que quem vem de fora, enfim. O Vitória tá nessa aí, Mas não, o não torcedor tem tem que muita... estar atento a isso, porque a gente falou aqui das vendas de Bahia e Vitória, por exemplo. Olha os jogadores que foram vendidos aí. David pelo Vitória, Jean e Capixaba pelo Bahia. Como é que a solução não está na base E dos nossos Rômulo clubes? também, né? E Rômulo, bem lembrado mesmo. Como é que a solução não está na base, né? Alguns que não deram tanto retorno técnico assim como o Rômulo, deram retorno depois de algum investimento de 1 milhão que vai entrar aí para o Bahia, que é um dinheiro bacana. Então, tem que ter mais paciência com a base, porque os clubes tiram principalmente esse investimento que fizeram nesses atletas, conseguem o retorno depois, além do retorno técnico, o retorno financeiro. Veja se Bahia ou Vitória venderam jogadores que compraram, por exemplo, que adquiriram e depois venderam de outros clubes. Não, estão vendendo jogadores da base. O Ramon, por exemplo, já foi para fora por empréstimo. O próprio Bruno Bispo aí daqui a pouco vai despertar interesse. O próprio Nixon está voltando de empréstimo, né? O Ian que a gente citou. Então, No ano passado, o Vitória vendeu o Marcelo, o volante. Marcelo, bem lembrado, Vitor. O Marcelo boa Volante grana. foi muito bem. Então, acho que o caminho tá por aí. Bom, é isso. Encerrando esse primeiro Bate-Pronto Podcast de 2018. Obrigado, Miro Palma. Espero tê-lo aqui mais uma vez. Fique tranquilo que enquanto nosso querido Ivan Marques estiver de férias, eu e Vitor Vilar estamos no comando aqui e vamos fazer questão da sua participação aqui, viu, meu amigo?